Moto, que a gente já ouviu até aqui do Mauro Cid. Ô, Diego, acho que no conteúdo, no contexto que foi passado até agora, dá para falar que o Cid lascou Bolsonaro, Braga Neto e Garnier, mas com carinho, né? Ele botou na conta deles, mas com carinho, né? Na medida do possível, com carinho. Digo carinho porque é o seguinte, ele chegou, prestou continência para os militares, ele quis mostrar respeito à instituição essa que ele pretende continuar. Se ele não pegar uma condenação por mais de 2 anos, né, ele continua, ele não vai ser expulso da corporação, dificilmente será expulso da corporação, está tentando manter, está tentando mostrar respeito à Constituição, aos superiores hierárquicos, Augusto Heleno, outros generais que estavam lá presentes. Então, tentou dourar a pílula, dar uma passadinha de pano aqui e ali, não me lembro, não sei, falou isso muito, não me lembro, não sei, não me lembro, não sei. Né? Ele claramente está constrangido diante do ex-chefe dos superiores, mas deixou claro que tudo que ele falou de consciência. Ele não foi obrigado a falar nada, ele falou de consciência, até porque também ficou claro nas últimas interrogatórios que se ele tivesse mentindo, ele teria a sua delação premiada revogada. Então ele falou, estou aqui de livre e espontânea vontade, tudo que eu falei conscientemente. E teve 3 coisas que foram muito importantes. Primeiro, ele confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro editou pessoalmente a minuta de golpe, tirando outros nomes que poderiam estar sendo presos, né, isso e mantendo apenas o nome de Alexandre de Moraes, coisa que Alexandre de Moraes fez uma piadinha que Bolsonaro deu um habeas corpus para os outros nomes, mantendo só o dele. O tenente-coronel Mauro Cid também confirmou uma coisa muito grave, que Braga Neto passou uma caixa de vinho com dinheiro para ele entregar para o tenente-coronel Rafael Oliveira, que estava sendo acusado pela Polícia Federal de liderar um grupo que planejou matar Moraes. O Mauro Cid disse que o recurso era para mobilizar acampamento, golpista, na frente do QG do Exército, mas a PF indicou que o plano era prender e assassinar o ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, o tenente-coronel Mauro Cid colocou que o almirante Almir Garnier era o mais radical, era do grupo radical no processo inteiro e que tinha colocado e deixado as suas tropas à disposição de Bolsonaro, coisa que teria deixado o general Freire Gomes, comandante do Exército, na época, chateado. Diego. Pois é, agora houve um intervalo também na sessão. Então, depois das perguntas do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, agora o intervalo na sessão, não sei nem se a gente ainda tem imagens lá do local. A gente parou na hora, né? A gente casou ali o intervalo aqui nosso com o do Supremo Tribunal Federal. Não sei se a transmissão da TV Justiça foi interrompida. Provavelmente sim. A gente está voltando aqui para a TV, eu já explico tudo sobre essa interrupção. Estamos de volta para todo o nosso público. Você que está aí na TV, saiba que lá no Supremo Tribunal Federal também, suspensão da sessão por 30 minutos. A audiência foi suspensa, um intervalo de 30 minutos, depois das perguntas feitas pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, algumas intervenções também do ministro Alexandre de Moraes. Bom, Sakamoto, você falava aqui por YouTube que o Mauro Cid acabou de, enfim, implicar Jair Bolsonaro e companhia, mas tentou, né, implicar sem também atochar, né, digamos assim. Ele tentou dar uma amenizada, se era possível amenizar, né, os crimes cometidos, segundo o relato do Mauro Cid. O que a gente estava comentando para o pessoal que estava na internet, agora voltando para o pessoal da TV também, é que o Mauro Cid acabou lascando no depoimento o Bolsonaro, o Braga Neto e o almirante Garnier, mas aquele lascando com carinho. Ele bateu, mas com carinho, né? Por quê? Porque, óbvio, o Mauro Cid não quer perder a delação premiada, então o Mauro Cid deixou claro que tudo que ele falou nos depoimentos é verdade, não é mentira, ele não exagerou em nada, ele não falou isso de forma coagida, como diz o bolsonarismo, ele está falando de livre e espontânea vontade, e ele sabe disso por quê? Porque ele não quer, ele já reclamou várias vezes que foi deixado sozinho, que foi abandonado, que só ele está perdendo carreira, dinheiro, família, moral, tudo isso mais. Então, o que acontece? Ele falou, olha, ele não quer ser condenado a mais de 2 anos de prisão para não perder o cargo que ele tem, para não ser expulso do Exército, não ser condenado pelo Superior Tribunal Militar depois. Então, está mantendo o discurso dele. Porém, ele está usando muito não sei, não me lembro, não me lembro muito bem, não me lembro muito bem. Né? E é claro que isso vai ser usado pela defesa
do bolsonarismo, né, a defesa dos outros réus, que ainda vão inquiri-lo, não tem sobre isso, né? Ele prestou continência para os militares, prestou continência para os generais, Augusto Heleno, que está lá, entre outros, né, Paulo Sérgio, mostrando respeito à instituição, tentou dar aquela passadinha de pano aqui e ali, falou, olha, o Anderson Torres, ele não estava não me lembro ele visitar o Palácio do Alvorada, que foi transformado em QG, dado o planejamento do golpe no final de 2022, né? Então ele falou, mas ele confirmou um monte de coisa. A coisa principal que ele confirmou com relação ao Bolsonaro é que o Bolsonaro não só sabia da minuta de golpe, como editou a minuta de golpe, limpando a minuta de golpe, tirando nomes, que tinham vários nomes de autoridades que seriam presas, né? E mantendo apenas o de Alexandre de Moraes. Nisso, o ministro do Supremo fez uma piada dizendo que o Bolsonaro tinha dado habeas corpus para os outros, né, para as outras autoridades. Também ele falou que o Braga Neto passou uma caixa de dinheiro para o tenente-coronel Rafael Oliveira, militar que a Polícia Federal afirma que esse militar estava envolvido naquele plano, um dos militares envolvidos no plano para acompanhar, monitorar e eventualmente matar, executar Alexandre de Moraes. Né? O Mauro Cid falou que achava que era para o acampamento golpista, mas a Polícia Federal aponta que os recursos seriam para outro lugar. E o Braga Neto teria entregue para o Mauro Cid, segundo palavras do próprio Mauro Cid, uma caixa de vinho cheia de cascalho, dinheiro, no caso, erva, bufunfa, né? Erário. E aí, é claro, ô Diego, você vai. Uma caixa. Para que alguém vai passar para outra pessoa uma caixa de dinheiro? O Pix nasceu para quê? O DOC ainda existe. A transferência bancária também. O DOC não. O TED existe. O DOC, acho que DOC já não existe mais. O TED existe, o Pix existe, a transferência existe. E caixa de vinho é para quê? Para algo não rastreável. E por final, novamente, o almirante Miguel Garnier foi colocado por Mauro Cid na lista de mais radicais, né? E o almirante Garnier teria colocado à disposição de Bolsonaro suas tropas, caso Bolsonaro quisesse transformar a democracia em geleia.